Muito bem, meus amigos, vamos lá iniciando o nosso trabalho de hoje. Vamos para O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 6 da Vida Espírita e nós estamos aqui fazendo aquela análise, sobre mundos transitórios. A partir da pergunta 234, nós estamos aqui analisando alguns artigos da Revista Espírita que fazem referência a esse tema. Nós iniciamos aqui no mês de abril de 1859 e nós conversamos aqui sobre, sem vou ler aquele trechinho final, Andréa. Nós vimos aqui Conversas Familiares de Além Túmulo, Benvenuto Cellini, em que ele fez aqui algumas referências, então tá jóia, sobre a condição de espírito errante e fazendo aqui uma menção, o que chamou a nossa atenção, a respeito de mundos que podem ser considerados transitórios, ele falou um pouquinho também sobre a parte artística do trabalho dele, sobre o mundo que ele vivia, que era aqui, do ponto de vista físico, alegrei-me com a sua beleza plástica, ali nada choca aos olhos, todas as linhas se harmonizam perfeitamente. A mímica é a forma de expressão constante. Os perfumes nos envolvem e não temos nada a desejar para o nosso bem-estar físico, uma vez satisfeitas as necessidades pouco numerosas a que estamos submetidos. Do ponto de vista moral, a perfeição é menor, pois ali ainda se pode ver consciências perturbadas e espíritos inclinados ao mal. Não será perfeição, longe disso. Mas, como já falei, é o seu caminho e todos esperamos um dia alcançá-la. Então ele fez essa referência, porque Kardec também comenta lá mais para frente no artigo que a gente vai estudar. E aí então, nós damos aqui um salto para o mês de maio, em que nós vamos encontrar, só um instante, vou pegar aqui certinho, 186. Aí nós vimos aqui então, nessa 186, Música de Além Túmulo. E aí então, a introdução, bom dia Marli, o espírito Mozart acaba de ditar ao nosso excelente médium um fragmento de sonata. Então a conversa se desenvolveu aqui sobre Mozart e fez então também, conversando com ele, fez uma menção a Chopin. E aí então foi o que chamou a nossa atenção, porque na pergunta número 22, no número 19, Kardec foi perguntado a ele, na verdade, porque a gente fala muito Kardec, mas outros médiuns participavam, outras pessoas estavam ali, digamos, entrevistando os espíritos. Quem são, pois, os vossos executantes? Já que no 18, ele coloca, como considerais as vossas produções musicais? Eu as prezo muito, mas em nosso meio fazemo-las melhores. Sobretudo as executamos melhor. Dispomos de mais recursos. 19. Quem são, pois, os vossos executantes? Sob nossas ordens temos legiões de executantes que tocam nossas composições com 1000 vezes mais arte do que qualquer um dos vossos. São músicos completos. O instrumento de que se servem é, por assim dizer, a própria garganta. São auxiliados por alguns instrumentos, espécies de órgãos de uma precisão e de uma melodia que parece ainda não podeis compreender. Aí avançando um pouco mais, sois errante? Sim, isto é, não pertenço com exclusividade a nenhum planeta. Os vossos executantes também são errantes? Errantes como eu. Perguntado a Mozart, poderia explicar-nos o que acaba de dizer Chopin? Não compreendemos essa execução por espíritos errantes. Compreendo vossa surpresa.
No entanto, já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporárias, espécie de bivacs, de campo, onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado esse sempre um tanto penoso. Né? Então a gente lembra que essa demasiada erraticidade faz com que o espírito, nessa condição um tanto penosa, nós podemos dizer que muitas vezes o tédio, a ociosidade, o espírito enfadado, já não tendo mais o que procurar no plano espiritual, pela sua condição ainda de necessidade evolutiva, ele passa a reencarnar nesses mundos para que ele possa ali desenvolver outras atividades, né? Assim nós entendemos. E é interessante que a gente começa a perceber que existe então uma outra categoria de mundos e também condição de espíritos errantes, já que nós temos aqueles espíritos que, sendo errantes, estão vinculados a um determinado mundo. Como acontece com todos nós e os nossos amigos também do plano espiritual, estão na condição de espíritos errantes, vinculados ao planeta Terra, pelas suas condições evolutivas, pelos seus compromissos, pelos seus envolvimentos com as circunstâncias que envolvem aqui as suas existências anteriores, as que virão no futuro, enfim, estão aqui diretamente vinculados a esse mundo. Mas nós vimos então essa condição de espíritos que não estão vinculados especificamente a um determinado mundo. E isso para nós muda completamente o entendimento que nós temos de erraticidade, porque a princípio a erraticidade é o vínculo com o mundo físico e aqueles que não estão vinculados. Então aqui, a partir dessa questão, bom dia Masa, a partir dessa questão então nós avançamos aqui para o artigo que vem logo em seguida, que Kardec intitulou Mundos Intermediários ou Transitórios, fazendo uma referência aqui na nota de rodapé, exatamente a questão 234 que nós vamos estudar. Só que antes de estudá-la, nós estamos fundamentando, né, a nossa pesquisa, o nosso entendimento. Mês de maio, então, de 1859, Mundos Intermediários ou Transitórios. Aqui um complemento apenas que Kardec coloca, conversando com Santo Agostinho. Então ele diz assim: numa das respostas que foram dadas em nosso número anterior, vimos que haveria, ao que parece, mundos destinados aos espíritos errantes. A ideia de tais mundos não se achava na mente de nenhum dos assistentes e ninguém nela teria pensado, não fosse a revelação espontânea de Mozart, nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de qualquer opinião pré-concebida. Visando aprofundar essa questão, nós a submetemos a um outro espírito, fora da sociedade e através de outro médium, que não lhe tinha nenhum conhecimento. Então aqui, primeira pergunta, a Santo Agostinho. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, mas eles são gradativos, isto é, entre os outros mundos ocupam posições intermédias, de acordo com a natureza dos espíritos, que a eles podem ter acesso e onde gozam de maior ou menor bem-estar. Então já começa por aqui, mundos gradativos, ou seja, é aquela estação intermediária entre o mundo numa condição evolutiva e um outro superior. Esse é o entendimento que nós temos a princípio. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bando de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhe refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem. Nós vamos ver essas perguntas aqui que Kardec transcreveu no Livro dos Espíritos. São essas mesmas perguntas. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos o fazem com o objetivo
de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e a chegar à perfeição que os eleitos atingem. Bom dia, abraço. 4. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios conservam-se perpetuamente destinados aos espíritos errantes? A resposta: não. A condição deles é meramente temporária. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Então, o que eu comentei antes, né, que possível reencarnação deles, então, na verdade, é um mundo diferente com características diferentes para que os espíritos possam passar por essa transição entre mundos. Tem uma constituição semelhante à dos outros planetas? Sim, mas estéril é neles a superfície. Aqui no sentido, né, estéril de não ter estruturas materiais que o nosso planeta, por exemplo, tem. Vegetação, habitantes, então ele é simplesmente estéril. Mas aqui nós vamos perceber que, inclusive, nós temos ali algumas passagens que nós estudamos a respeito do planeta Marte, por exemplo, que falam que ele é habitado, né? E essa habitação traz ali para nós uma estrutura fluídica para que espíritos possam viver e não seres encarnados como nós. E isso gera para nós ali, né, aquela expectativa de ficarmos tentando imaginar como seriam de fato esses mundos, porque, né, são apenas menções que são feitas, mas que para o objetivo da doutrina espírita, que é nos instruir moralmente, ter um conhecimento da realidade espiritual e nos ajudar nesse processo evolutivo, os espíritos não focam muito naquilo que existe fora do nosso mundo. Porque o ponto principal, nesse estágio que a doutrina espírita se encontra, para o mundo, nesse estágio em que ele se encontra, é para ajudar na evolução de todos os seres. Bom dia, Marion. Para ajudar na evolução de todos os seres. Então, esses detalhes de mundos fora do nosso, né, de outros mundos, né, então não tem propósito para nós nesse momento, porque, na verdade, apenas nos instigaria uma curiosidade que não seria muito produtiva. Estimularia a nossa imaginação, as nossas fantasias e tiraria o foco principal do objetivo da doutrina, que é a reforma moral da humanidade. Então, por isso, nós temos poucas informações. Né? O Brás colocou ali de Ramatiz, né, que traz para nós também ali detalhes, Maria João de Deus, Emmanuel, Kardec já falou sobre isso, então muitas pessoas têm dúvidas quando fazem esses estudos. Mas o nosso foco vamos aprender a viver aqui no nosso mundo bem, para que a gente possa evoluir, e tendo condições nós vamos aprender sobre mundos espalhados pelo universo afora. Mas vamos lá, então esse mundo então, ele não tem, ele é estéril, né? Mas estéril é neles a superfície. Então, não são mundos habitados, não existe uma coabitação, como acontece com o nosso mundo, né? Que nós temos encarnados e desencarnados compartilhando o mesmo espaço, embora em dimensões diferentes. Mas esses mundos especiais, como foi colocado aqui por Santo Agostinho, ele é simplesmente estéril e apenas ali vivem esses espíritos. E Kardec insiste. Por que essa esterilidade? Os que os habitam de nada precisam, exatamente porque são espíritos, estão desencarnados e, portanto, não têm qualquer necessidade de estruturas materiais, já que eles não reencarnam. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não, são estéreis temporariamente. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? A beleza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Então seria, quando nós olhamos, por exemplo, para a Lua, vendo esses registros, né, fotográficos, até mesmo cinematográficos, né, que nós temos desde a chegada do homem à Lua, e recentemente nós tivemos nessa semana o pouso de uma sonda espacial chinesa do lado escuro da Lua, e também trazendo para nós ali alguns registros. Então a gente vê assim que é aquele mundo que é estéril, pelo menos ali na sua condição física, e a beleza dele é exatamente
imagem que é transmitida para nós, vendo esse pequeno astro suspenso no espaço, tendo ali todo o universo como sendo ali a sua grande cobertura, né? Marte é a mesma coisa, nós temos recebido também dos robôs que foram enviados para lá as fotografias a respeito de Marte. Nós vemos uma superfície absolutamente estéril. Inclusive ali dos grandes anseios que os cientistas têm é encontrar vida, ainda que seja vida microscópica, baseado, né? Seres baseados em água, que é o caso nosso também. Então encontraram água congelada, vão querer procurar e tudo mais. Mas a princípio nós somos o único planeta que tem a vida biológica dentro das características que nós aqui temos, né? Em que nós nos desenvolvemos. Mas ele fisicamente ele é absolutamente estéril. E aí vem a questão exata, né? Porque os espíritos que ali habitam, estando desencarnados, de nada precisam em termos de matéria. E por isso essa esterilidade proporciona para esses espíritos uma vivência, uma experiência diferente se fosse daquela compartilhada com seres encarnados, por exemplo. Kardec pergunta ainda, 10. Há neles mundos em nosso sistema planetário? Não. Então, quer dizer, aqui no nosso sistema, todos os mundos que são aqui, todos esses 8 planetas e mais ali aqueles pequenos planetas anões ou planetoides, não têm essa função de serem mundos habitados. Embora nós tenhamos ali algumas citações a respeito de, temos ali, por exemplo, Júpiter, que é habitado, a Lua teria ali alguma habitação, Marte, enfim. Mas, como eu falei para vocês, o objetivo da doutrina não é trazer para nós esse tipo de revelação, porque nós não estamos ainda prontos para isso. Mas o papel dela é exatamente esclarecer a humanidade a respeito da sua condição e ajudar na promoção moral de todos nós. Questão 11. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Em que época? Durante a sua formação. Kardec coloca então uma observação final nesse artigo e ele diz o seguinte: mais uma vez essa comunicação confirma a grande verdade: nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não haveria ausência de vida. Seres isentos de nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Aqui a gente vai lembrar, por exemplo, que os estudos feitos da geologia, os estudos históricos, astronômicos e várias outras ciências misturadas, trazem para nós que o nosso planeta tem ali por volta de 5 bilhões de anos. E desses 5 bilhões de anos, a vida surgiu a partir de 3 bilhões de anos. Então, nesses 2 bilhões em que o planeta se encontrava com toda aquela convulsão, daquela massa incandescente se formando, se ajustando e tudo mais, aí então vieram as primeiras vidas microscópicas e de lá para cá veio toda a evolução naqueles períodos, naquelas eras, na verdade, que foram registradas. Kardec continua. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no meio da imensidão multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras. Ninguém contestará que nessa ideia da existência
de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados por seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. E aqui, essa solução de mais de um problema é exatamente de onde vieram todos os espíritos, de que forma que acontece a evolução espiritual. Os seres que iniciam a sua jornada começam aonde, em que condição? Então, imaginando que o nosso mundo é esse único planeta habitado, nós vamos encontrar uma série de lacunas por falta de respostas que nós não vamos conseguir preencher. A partir do momento em que nós expandimos a nossa visão para todo o universo, nós vamos encontrar desde os mundos tão primitivos que nem vida biológica ainda comportam, mas que já começam a servir de ter ali utilidade na vida espiritual. Desses mundos mais primitivos até os mundos mais evoluídos. De olharmos, por exemplo, no nosso sistema, quando vemos ali as imagens trazidas do planeta Júpiter, do planeta Saturno, e das descrições que os espíritos trazem, imaginando os seres que habitam esses mundos, no caso de Júpiter, seres mais evoluídos, nós vamos perceber que a Terra, na verdade, o nosso planeta, ele é um degrau, numa longa e infinita escada evolutiva, e os espíritos que por aqui passam, como todos nós, que somos ou nativos desse planeta, ou estamos aqui também nessa fase de evolução, na verdade nós fazemos parte dessa longa cadeia de evolução de todos os seres. Então Kardec termina aqui com esse comentário, e nós vamos aqui agora para o Livro dos Espíritos, observar exatamente o que Kardec trouxe, lembrando sempre que muitas questões aqui do Livro dos Espíritos, elas são ajustadas para serem o mais objetivas possível. E algumas delas que foram publicadas anteriormente em outros livros, elas são mais desenvolvidas, porque Kardec tem ali, né, aquela intenção de trazer o conteúdo o mais abrangente possível, mas nos livros ele acaba trazendo ali de uma forma bem condensada. André colocou, né, mas se ele diz que tem constituição semelhante, mas superfície estéril, não pode haver algum tipo de espírito ou vida nas camadas mais profundas? Camadas mais profundas, camadas superficiais, a gente não sabe, André. E você pode perceber também, nós vamos perceber, que os comentários que Kardec faz, principalmente nesse trecho final, ele não tem preocupação de explorar o mundo em si. A preocupação dele é observar o universo na sua utilidade genérica. Né? Por isso, então, a gente não tem essa capacidade de analisar detalhadamente qual é o propósito desses mundos, ou melhor, qual é exatamente a sua estrutura, salvo esses comentários que os espíritos fazem de uma forma bem en passant mesmo. Não tem lógica um sistema solar ter tantos planetas e só o nosso ter uma visão abundante, né? Não gostei. Tão abundante. Pois é, então, aqui no nosso planeta, o que a gente vai observar é que a vida biológica existe aqui nesse nosso planeta dentro do sistema solar. Porque as condições apropriadas para esse tipo de vida que nós conhecemos hoje, só o planeta Terra é capaz de fornecer, pela distância em que ele se encontra do Sol, ter a capacidade de fornecer água líquida para que possa gerar vida na condição biológica em que nós existimos. Nos outros planetas, o que nós temos em termos de tecnologia é apenas a capacidade de fazer uma sondagem física, né? Uma sondagem material. Pois é, mas esse é o detalhe, André, tão lindo. O que nós chamamos de beleza exatamente? Porque aquilo que os espíritos trazem para nós, da visão desses mundos mais elevados, o nosso nada mais é do que uma visão absolutamente grosseira da vida material. Enquanto que no mundo espiritual, todo esse corpo físico que nós temos, a forma como nós vivemos, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa existência. E aí você fala de um mundo espiritual onde os espíritos não têm essa constituição orgânica e todas as dificuldades que elas proporcionam. O que é a beleza exatamente? Então, se nós olhamos em termos de beleza para as paisagens que o nosso mundo vai oferecer, certamente essa beleza a gente pode perceber que nos traz essa inspiração exatamente da beleza da criação divina, onde a vida vai se manifestando.
Agora, a vida no mundo espiritual, que não depende da matéria, só o fato da gente ter acompanhado aquele pequeno condomínio onde Eurípides convidou, então, né, para onde Eurípides convidou o Filomeno de Miranda, ali só a descrição já foi uma coisa maravilhosa. E a gente vê Nosso Lar, por exemplo, né, no livro Cidade no Além, de Ergorina Cunha. Para quem não leu esse livro, ele é um livreto, na verdade, que traz algumas citações do livro Nosso Lar, mas traz também uma gravura que foi feita através da psicopictografia de qual seria a planta de Nosso Lar. E ali nós vemos uma beleza maravilhosa. Então, quer dizer, ele é lindo, né, para quem gosta, né? Lindo para quem está encarnado e gosta dessa beleza. Mas para quem está desencarnado e desfruta das belezas do plano espiritual, nós estaremos ali numa condição ali muito simples, né? Então, esse é o propósito, né? A própria Jerusa colocou também, né? Bilhões de galáxias, inimaginável, né? Mas, pois é, então nesse nosso sistema, a gente vai entender porque só esse planeta contém a vida biológica como nós conhecemos. Talvez pela necessidade que nós temos de focar na nossa evolução, ficar imaginando, por exemplo, outros mundos, que tipo de conflito poderia gerar se nós tivéssemos outros planetas habitados, né? Então nós estamos aqui isolados, concentrados no nosso papel, enquanto outros mundos também estão ali concentrados. Como se dá o intercâmbio entre esses mundos de encarnados que existem pelo mundo afora? Não sabemos. Mas aquilo que nós comentamos, né? Talvez no plano espiritual, no plano espiritual nós vamos encontrar ali grupos de espíritos que estudam essas sociedades extraterrestres, como eles vivem, de que forma que existem essas comunicações, se é possível essas comunicações. Então, a doutrina ainda não abriu para nós essa janela para olharmos fora do nosso mundo. O que ela procura fazer é desenvolver a nossa visão para dentro da nossa própria realidade. Aqui então, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mais uma vez então, né? Se há de fato, como foi dito, então é a mesma pergunta que foi feita para Santo Agostinho, na questão 234A, os espíritos que habitam esse mundo podem deixá-los livremente? Também da mesma forma, podem ir para onde devam ir? Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem, né? Então podemos dizer que são aqueles mundos vestibulares, né? Onde aquele espírito que consegue a sua evolução vai viver num mundo mais elevado, né? Pela sua condição. Na questão 236, pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, a condição deles é meramente temporária. Aí ele vai falar para nós aqui sobre a esterilidade desses mundos, porque os espíritos não precisam de nada que materialmente ele possa oferecer. É permanente a esterilidade? Não. E aí ele vai falar aqui também sobre a beleza natural e depois se o nosso planeta se tornará, porque a pergunta de Kardec é: o nosso mundo vai chegar o momento em que ele vai deixar de ter a vida biológica. Então o nosso planeta se tornará no futuro um mundo transitório? E a resposta é que ele já se tornou, que ele já foi. E aí Kardec, claro, traz aqui a sua visão sobre durante a formação da Terra. Trazendo aqui, no caso, a gente vê aqui claramente que Kardec apresentou, como a gente já conhece essa expressão, a expressão ensaio, né? Quando ele traz uma proposta de reflexão a respeito de um tema. E aqui ele fala sobre isso. Principalmente porque nessa época, 1859, muito pouco se conhecia sobre as ciências naturais que estudam de fato a evolução do nosso planeta. Não tinha tecnologia naquela época para ter um conhecimento apropriado de que forma que aconteceu a evolução do nosso mundo.
E aí então ele encerra com a mesma reflexão, fazendo a transcrição desse tema. Então nós vamos agora, para facilitar aqui, para ajudar no nosso entendimento, nós vamos para Miramês, lá no Livro dos Espíritos comentado, e ele traz aqui um artigo intitulado Mundos Transitórios. Vamos ver o que ele fala sobre isso também, que tipo de informação ele traz para agregar um conhecimento a mais, para fazermos uma interpretação correta a respeito desses mundos. Mas o importante é que nós já analisamos então que aquilo que os espíritos responderam sobre esses mundos transitórios, todos eles, desde Mozart, Chopin, o Santo Agostinho que respondeu e tudo mais, não se trata do mundo de todos os espíritos errantes. São daqueles espíritos que estão em fase de transição de mundos. E aqueles espíritos que estão vinculados ao mundo material permanecem aqui nesse mundo, interagindo, se comunicando, influenciando e sendo influenciado pelos encarnados nesse constante intercâmbio entre as duas dimensões. Então esse grupo que está fora do nosso planeta não diz respeito àqueles que estão vinculados ao nosso mundo, conforme aquela interpretação que eu falei para vocês, que muitos grupos de estudos fazem pelo fato de não compreenderem a origem, o contexto em que essas questões foram apresentadas para nós. Vamos lá então, questão 234 comentada, mundos transitórios. Diz aqui então Miramês para nós. Deus não se esqueceu de nada que poderia educar seus filhos. Como Senhor do Universo, criou todas as coisas objetivando a luz e dispondo meios para a educação de todos os seres. Existem no espaço mundos transitórios capazes de fornecer aos espíritos errantes meios para a escalada maior. Ali, eles aprendem os segredos do amor e da caridade pelas portas do sofrimento, cuja força lhes fala mais alto ao coração. Quem já se encontra desperto para o entendimento da verdade, que aproveite o tempo, porque o desleixo pode levar a dores maiores para mundos onde o ranger de dentes de que nos fala a Bíblia lhe fará angustiar o coração. Os espíritos que se encontram em cursos intensivos na Terra, buscando a verdade, devem aproveitar essa escalada, dando o que tem na aquisição desses bens da alma, pois a perda desses chamados pode lhes custar caro para outro encontro com Jesus. Pode-se dizer que, em comparação a outros mundos inferiores, a Terra se encontra a caminho dos céus. Nela existem grandes mestres à espera dos homens de boa vontade, convocando seus corações para as reformas espirituais necessárias à consciência. Abramos os olhos e vejamos, aguçemos os ouvidos e ouçamos a palavra de Deus, por variados canais a nos convidar para a libertação espiritual. Estamos na época de limpar a consciência, de fardos pesados, de aliviar os jugos do magnetismo inferior e de vidas pretéritas. Nos mundos transitórios podemos encontrar espíritos de várias escalas, recebendo lições de acordo com as suas necessidades de ascensão. Porém, a bondade de Deus é tão grande que Ele não deixa faltar seus anjos junto a esses seres errantes para instruí-los, ensinando-lhes a amar. Em seus corações aparecem rudimentos de virtudes com tendências de crescimento espiritual. Aqui Miramês ele faz uma referência aos mundos transitórios inferiores também. Porque se nós imaginarmos, por exemplo, os primeiros seres primitivos, humanos, que já habitaram aqui no nosso mundo, para chegar no mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, é um salto muito grande. Porque sai de todo o primitivismo e já entra no despertar da consciência. Para que esses espíritos possam passar por essa fase de transição de mundos primitivos para mundos de provas e expiações, há a necessidade de uma adaptação, assim nós entendemos. E essa adaptação se dá exatamente nesses mundos.
quando começam então a estagiar, vivendo experiências que vão ali prepará-los para a vivência aqui no mundo como nosso. É essa a interpretação que nós fazemos. Segue Miramês. Lembremos Jesus quando disse: na casa do meu pai há muitas moradas. As moradas são inúmeras no espaço imensurável. São incontáveis os mundos que servem de casas para todas as qualidades espirituais, dando a cada um o que deve receber na pauta da verdadeira justiça e do amor. Os mundos igualmente ascendem na escala evolutiva no decorrer dos evos. Não somente as almas evoluem, a matéria as acompanha de acordo com as necessidades que o progresso lhes impõe. Tudo cresce pela vontade do Criador. O nosso mundo já passou por inúmeros graus, e hoje ele já figura dentre os mundos que estão alcançando a regeneração. Ele será um paraíso, e quem herdá-lo será escolhido para desfrutar do que plantou nessa vinha de Deus. O Cristo desceu das esferas iluminadas para se juntar aos homens, doando seu coração de luz em forma de livro sagrado, escrito por Deus. Essa herança divina se desfruta mesmo no mundo espiritual. O que fazer desse celeiro inesgotável? Devemos responder pelo exemplo, fazendo vibrar nossos corações no amor e na caridade, por minutos, dias e horas, anos e séculos consecutivos. Aproveitemos o tempo na aquisição do bem, que esse bem ser-nos-á de grande valia para a seleção do progresso que nos pode levar a mundos venturosos. Então, o Miramês ele trouxe aqui algumas informações, mas ao mesmo tempo ele reforçou, trouxe para nós aqui principalmente o lado mais motivador, para que nós então trabalhemos para o nosso progresso. E é curioso quando nós analisamos um texto como esse, quando ele fala aqui na última parte: aproveitemos o tempo na aquisição do bem, que esse bem ser-nos-á de grande valia na seleção do progresso, que nos pode levar a mundos venturosos. Essa colocação dele, ela me deu a impressão de ser tão extensa, do estágio em que nós estamos, para aquele estágio futuro mais evoluído, e do trabalho que nós temos que fazer, que parece que nós focamos muito mais no nosso dia a dia, sem ter a capacidade de ter uma visão tão abrangente e tão ampla como essa que ele propõe. Mas a realidade é exatamente essa, quando nós nos conscientizamos de que nós estamos vivendo um momento da nossa experiência, e esse momento faz parte dessa grande cadeia de progresso que nós estamos construindo, essa nossa visão nos dá exatamente esse fortalecimento de pensarmos que agora a nossa luta parece que ela demora muito, porque são anos e anos e anos vivendo essas experiências. Mas aí isso mostra também o quão pequena é a nossa mente para compreender que esse momento que nós estamos vivendo é um piscar de olhos diante de toda a nossa imortalidade. Aliás, tem uma passagem num dos livros, eu não me recordo qual é, que diz exatamente isso, que fala que a nossa encarnação é um piscar de olhos diante da eternidade. E nós estamos vivendo esse piscar de olhos. Só que a nossa mente se encontra tão presa nessa realidade que nós não somos capazes de ver além disso tudo. Mas para isso, então, os espíritos trazem para nós sempre essa visão de continuarmos trabalhando, acreditando, confiando nesse progresso que virá de acordo com as conquistas que nós alcançarmos. André colocou, né, mas se vai nos levar para mundos mais venturosos, vamos sair daqui e não vamos participar do mundo de regeneração. Pois é, mas acontece que depende do tempo que nós vamos levar. Porque esse mundo de regeneração é para espíritos regenerados. Se nós tivermos regenerado, tivermos alcançado essa regeneração, o nosso trabalho aqui continua. Salvo se nós já alcançamos um estágio mais evoluído do que isso para vivermos num mundo compatível com a nossa evolução. Então, a princípio, nós seguiremos por aqui ainda durante um bom tempo. Só que nós aproveitaremos e desfrutaremos de uma condição melhor do que essa que nós estamos vivendo. A menos que nós tenhamos ali a necessidade de migrarmos para outros mundos de acordo com os compromissos que nós tivermos que assumir.
Depois aqui então, saltando para a questão 236, Miramês traz um outro artigo falando aqui sobre o progresso no mundo transitório. Vamos aqui acompanhar para ver o que ele traz para nós de orientação. Ele diz assim: Deus, na sua grandiosidade e sendo a inteligência suprema do universo, não iria criar os mundos somente para a sua satisfação e dos espíritos. Todos eles têm sua missão em variados esquemas que o progresso aciona. Os mundos transitórios que recebem espíritos de todas as naturezas evoluem com as almas que nele habitam temporariamente. Nada estaciona, há leis para governar tudo que existe na criação. Os espíritos errantes habitam mundos nos quais, por vezes, permanecem em espírito, visto que essas casas do universo ainda não se encontram com capacidade para lhes fornecer cópias materiais. Somente com a marca do tempo e as bênçãos do Criador, eles vão se preparando gradativamente para tal empreendimento. É, pois, a Jena, tanto falada nos livros sagrados, capaz de educar as almas ou dar algum toque de transformação aos espíritos endurecidos. São escolas divinas da divindade do amor, na dignidade do amor. Esse Jena que nós lembramos, né, é como se fossem grandes lixões que haviam naquela época, lá no Oriente Médio, e Jesus usava esses grandes lixões, onde eram queimados, né, os resíduos, como a gente tem nos mundos de hoje, né? E aí Jesus apontava e lembrava que a Geena era como se fosse esse inferno, onde as almas pecadoras passariam ali aquele tempo, né, para a sua depuração. Então Geena acabou tendo essa imagem de uma estrutura dentro de uma cidade para trabalhar ali a parte sanitária, e Jesus usava figurativamente aquela imagem, que é para onde seriam destinados esses espíritos equivocados, né? E aqui então o que Miramês faz nessa comparação é que muitas vezes nós encontramos espíritos, e mais uma vez ele fala principalmente desses mundos transitórios, na categoria inferior. Ele não aborda aqui para nós aquela categoria mais elevada dos mundos onde nós estamos progredindo, né, para mundos mais elevados. Mas ele fala daquela categoria de mundos inferiores. E aqui dá a entender para nós, como ele coloca, que quando nós temos, por exemplo, aqui no nosso mundo, um espírito que se torna de tal forma endurecido e de tal forma atrasado, com muitos piores do que aqueles que nós acompanhamos em muitos livros que nós lemos, esses espíritos se tornam incompatíveis de viverem nesse nosso mundo. E da mesma forma também incompatíveis de viverem entre encarnados. Eles acabam então sendo conduzidos a esses mundos para que eles possam então serem trabalhados junto a outros mentores, lembrando que eles não são colocados, por exemplo, olha, você vai viver na savana africana e boa sorte. Na verdade, ele vai ser trabalhado moralmente através de espíritos que são responsáveis por esses mundos para trabalhar nesse processo de reeducação desses espíritos. Então, aqueles que são incompatíveis de viverem num mundo como o nosso, pelo fato de já terem vivido, mas terem ali se degradado muito, lembrando mais uma vez que o espírito não retroage, mas o seu estágio primitivo se torna tão endurecido que não adianta mais ele reencarnar entre nós. Há necessidade de fazer um trabalho específico para que ele possa se transformar. Por isso, então, o que ele coloca aqui para nós, né? Ele diz mais uma vez: os espíritos errantes habitam mundos nos quais, por vezes, permanecem em espírito, visto que essas casas do universo ainda não se encontram com capacidade para lhes fornecer corpos materiais. Somente com a marca do tempo e as bênçãos do Criador, eles vão se preparando gradativamente para tal empreendimento. É, pois, a Geena, tanto falada nos livros sagrados, capaz de educar as almas ou dar um toque de transformação aos espíritos endurecidos. São escolas divinas na dignidade do amor. Então a gente já começa a pensar, bom, e aqueles espíritos que se encontram ainda tão resistentes ao progresso?
a própria presença deles e a influência que eles podem exercer pode trazer um prejuízo para a evolução do nosso mundo. Portanto, esses espíritos são retirados daqui. Algumas falas, eu nem gosto muito de trazer essas especulações, mas a gente já viu algumas citações, por exemplo, pelo Geraldo, me esqueci o sobrenome dele, mas ele trabalhou com o Chico e tudo mais, ele tem um vídeo que ele fala sobre isso. Então, não é o fato em si que ele trouxe, mas é a ideia que nos permite fazer uma... Geraldo Lemos, o nome dele, lembrei agora. É uma ideia que nos permite extrapolar um pouco do nosso raciocínio. Ele comentou que o Chico havia recebido uma informação de que Hitler, após a desencarnação dele, havia sido conduzido a um outro planeta, desses mundos de transição, e que Gandhi teria se colocado à disposição para ajudá-lo na sua transformação. Nesse caso ele está citando nomes. Eu não gosto dessas citações, porque nós não temos ali, principalmente porque, olha, ele me disse, eu estava presente quando, então acaba não tendo uma informação concreta. Mas, independente de ser verídica ou não, a gente não faz esse julgamento. Mas como a gente não tem como atestar isso efetivamente, a ideia em si para nós ela é muito proveitosa. Porque quando nós encontramos o espírito, por exemplo, como Hitler, que teve aqui a sua marca na história da humanidade de uma forma extremamente negativa, e foi um espírito que gerou em torno de si um campo de ódio muito grande por parte daqueles que se tornaram suas vítimas, é bem natural, é bem lógico imaginarmos que esse espírito foi retirado do nosso planeta para que ele pudesse ser trabalhado de uma forma diferenciada e que a presença dele não gerasse um desequilíbrio e ao mesmo tempo não provocasse uma revolta por parte dos espíritos que sofreram a sua influência. Então a gente pensa, bom, é lógico isso, que ele teria ido para um outro ambiente, fora do nosso planeta, fora da psicosfera do nosso planeta, porque a sua condição espiritual, quando da sua desencarnação, a gente pode imaginar de tudo aquilo que a gente lê, das condições mais desequilibradas e sofredoras possível. E ainda assim, por mais que nós estimulemos a nossa imaginação, nós não conseguimos alcançar a realidade do que ele viveu. Não somente ele, mas também outros nomes que marcaram a história da humanidade de uma forma negativa. Daqueles que foram genocidas, daqueles que foram líderes e levaram legiões de espíritos a um sofrimento que encarnações e mais encarnações seriam necessárias para fazer com que eles retomassem o equilíbrio. Como esses espíritos poderiam progredir no mundo como o nosso, que vem trabalhando gradativamente pelo seu progresso? Então seria, como nós vimos, inclusive, uma passagem lá no livro Memórias de um Suicida, em que Camilo comentava, num capítulo intitulado A Torre. E nesse capítulo, colocava ali um espírito que estava isolado dos demais pacientes do Hospital Maria de Nazaré, e ele havia sido um espírito suicida numa determinada etapa da sua existência, e depois, quando ele chega no plano espiritual, ele acabou se tornando o responsável por influenciar grupos e mais grupos de espíritos que promoviam essa ideia do suicídio entre os encarnados. E a sua condição era tão degradante que ele estava, e endurecida também, porque ele estava lúcido, mas ele estava ainda endurecido, que ele ficava isolado nessa torre, onde ele era então trabalhado por espíritos que estavam ali diretamente ligados com ele. Como se fossem aqueles espíritos terapeutas que trabalham especificamente com aquele paciente ainda rebelde. E nós podemos imaginar aqui no nosso mundo, quando nós pegamos, por exemplo, numa ala psiquiátrica em que o espírito se mostra muito desequilibrado, ele é trabalhado especificamente isolado dos demais pacientes. Então a gente viu isso aqui no nosso mundo encarnado, espíritos nessa condição, e podemos imaginar que também em outros mundos existam esse tipo de procedimento para trabalhar esses espíritos que já não mais são compatíveis para viver no nosso mundo, e nem em mundos primitivos. Porque se um espírito como esses que a gente mencionou, desses que foram líderes, genocidas e tudo mais, reencarnasse no mundo primitivo, eles continuariam promovendo essa desordem. E aqueles espíritos primitivos, e são primitivos pela condição evolutiva deles, que ainda estão no início da jornada,
A presença de um espírito como esse atrasaria e muito qualquer tipo de trabalho de progresso que poderia ser feito. Então eles não são compatíveis com o mundo como o nosso, que está nesse progresso de regeneração. Eles não são compatíveis com o mundo primitivo, onde espíritos ainda jovens estão ainda se desenvolvendo. E, portanto, eles são retirados para viver em mundos específicos, com a sua condição. Então a gente vê que existe uma lógica muito interessante dentro desse raciocínio. André colocou, não dá nem para imaginar como eles estão, e eu acho, André, que existe também uma discrição muito grande por parte dos espíritos de não trazerem nenhum tipo de informação sobre isso. Porque isso geraria para nós muito mais perturbação do que informação. De imaginar assim, porque nós somos meio trágicos, né, da nossa natureza. Então nós gostaríamos de saber assim, né, como o espírito está, qual a condição dele, que ele está sofrendo, que ele está ardendo no inferno, que ele está todo deformado. Então a gente gosta dessas tragédias. Isso é da natureza humana. Tanto que quando passa uma tragédia na televisão, todo mundo assiste. A pergunta é, o que você pode fazer para ajudar? Nada, mas eu gosto de ver. Né? Pois é, mas a maioria da humanidade é assim porque gosta. Por isso nós temos esses programas policiais, esses programas de tragédias que gostam de mostrar isso, porque dá audiência. Né? Então nós temos isso. Então quando traz uma informação como essa do mundo espiritual, isso em nada, em termos de construção, traz para nós. Isso satisfaz uma curiosidade mórbida, uma curiosidade ainda primitiva que nós trazemos. Por isso os espíritos têm muito cuidado. E até por um outro lado mais importante também, por uma questão de caridade. Porque colocar um espírito desse numa vitrine para mostrar o seu sofrimento, para nós pode trazer uma satisfação mórbida, mas para o espírito traz um constrangimento, fazendo com que isso piore ainda mais a sua condição, pelas próprias emanações mentais que nós irradiamos em torno dele. Então esse espírito fica isolado, sendo trabalhado quietinho, de um modo muito apropriado, e que nós não temos acesso a isso. Então esse é um processo bem interessante que a gente vê. Então existe uma lógica dentro daquilo que a gente vem acompanhando. Só para a gente continuar, vamos lá para a gente finalizar o nosso estudo. Então falava sobre esses mundos atrasados. No entanto, nada no universo tem somente uma utilidade. Existem mundos habitados por uma gama de espíritos inferiores, onde eles tomam corpos materiais para se educarem com mais eficiência. Como exemplo, mostramos a Terra. Aí estão inúmeros desses espíritos, aos quais se pode reconhecer pelos seus atos e pelas suas paixões desenfreadas, principalmente nesses fins de tempos apocalípticos. Basta um pouco de razão para que se possa cientificar dessas verdades anunciadas. Vários planetas que descrevem a órbita solar são mundos que não têm condições de fornecer corpos materiais para os espíritos, porém se prestam como presídios, onde a justiça cobra de todos as reações aos seus feitos em outras casas planetárias. Em outras casas planetárias, não somente relacionado com o nosso planeta. E aqui, mais uma vez, o Miramês está falando apenas dos mundos inferiores. Mas no caso, por exemplo, de Mozart, lá na Revista Espírita, e assim como também o Santo Agostinho, fala também de espíritos que estão em processo de promoção. Saindo de um mundo como o nosso, por exemplo, ou de mundos semelhantes aos nossos, avançando para mundos mais evoluídos. E eles então estagiam nesse período, e sendo estágio portanto, uma fase temporária, para que eles possam se adaptar a essa nova condição. Avançando. As condições de todos os mundos são temporárias, como as condições íntimas de todos os espíritos, porque constantemente estamos mudando de costumes exigidos pelo progresso. Somente Deus tem uma estabilidade. Ele foi, é e será sempre o mesmo, naquilo que dele conhecemos. Não existe assídia em nenhum dos mundos, nem das coisas criadas. Tudo se encontra em pleno cinetismo, movimento, né? Porque a vida é movimento constante. Os mundos, tanto na sua formação como na sua decadência,
servem como hospedaria para os espíritos retardatários, como oportunidades de educação e corrigenda. Nada que existe se encontra na utilidade, por ser Deus a inteligência das inteligências e ser onisciente das suas criações. O Cristo de Deus, governador da terra, que assistiu à sua formação, está sempre presente e consciente das suas transformações, observando passo a passo o que pode mudar, porque o que não deve ser imediatamente será transformado. Não se deve, portanto, temer a destruição total do planeta, pois isso somente acontece na ideia dos homens, que vivem no clima de uma pária subjugados pelo desânimo e ainda se esforçando para tirar na mente a vida que continuam a viver. De novo aqui. Vivem no clima de um pária subjugados pelo desânimo e ainda se esforçando para tirar da mente a vida que continuam a viver. Jesus se encontra na direção do nosso planeta e ele sabe o que fazer com os cientistas na direção do nosso planeta. De certos recursos da natureza para alarmarem as consciências que trabalham para a paz dos povos. E o Evangelho é o antídoto de todas essas forças negativas, bem como portador dos meios de fazer da Terra o paraíso onde todos devem alcançar a felicidade, até mesmo os que nela não creem. Os mundos habitados são escolas de Deus para a libertação das almas. Então está aqui, pessoal, né, o comentário de Miramês a respeito dessas questões. Ele traz aqui, naturalmente, também outras reflexões em torno dessas questões que são apresentadas, mas mundos transitórios, então, nós já destrinchamos, né, esse enigma que nós criamos aqui. O próximo tema que nós vamos abordar é o tema percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E aí nós vamos então que já fazer uma relação, por exemplo, quando nós imaginamos a ideia que é trazida dentro do dogma do céu e do inferno, principalmente de inferno, quando diz que espíritos ficam presos, sofrendo o arder ou o ardor das chamas do inferno. Se o espírito não tem corpo, como funciona esse ardor? Quais são as dores que os espíritos sentem? Como é essa dor, já que não se tem mais o corpo biológico em que transmite essas sensações através do sistema nervoso? Como os espíritos veem, ouvem, sentem, falam? Como tudo isso funciona? Esse é um grande enigma que a humanidade fica pensando, né? Depois da morte, o que acontece do outro lado? O espírito sofre ou não sofre? Se ele sofre ou se ele não sofre, quais são as sensações presentes? Então esse capítulo vai trazer para nós essas informações. A partir da questão 237, Kardec vai aqui se estender bastante. Vai até a questão da 237 até a 256. E depois ele traz aqui um ensaio teórico, mais um daqueles ensaios que vai ali ocupar algumas páginas até finalizarmos, né, chegarmos em 258, escolha das provas. Ficaremos um bom tempo trabalhando em torno das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Então é isso. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Kardec, inclusive, eu vou pesquisar depois só para ter certeza, mas se eu não me engano, na edição de janeiro ou fevereiro de 1858, que foram ali as duas primeiras edições da Revista Espírita, Kardec trouxe esse conteúdo. Então eu vou fazer essa comparação também, para ver aqui, né, porque a gente está em 57, 57 o lançamento do Livro dos Espíritos, 58 a primeira edição da Revista Espírita, 60 ou 61
foi a segunda edição da Revista Espírita. E eu acho que ele trouxe esse capítulo na edição de 60.